Estou aqui novamente no projeto Classificando Íris, o mesmo que a gente usou no vídeo anterior. Então eu quero destacar aqui algumas informações dele. A gente, para treinar, como já vimos, né, em vídeos passados, a gente adicionou 8 amostras. Tem aqui um 8 para a gente ver facilmente a quantidade. 8 amostras, 8 exemplos de cada classe, de cada classificação, que nesse caso representam espécies da planta, de plantas do gênero Íris. Então temos 8 de cada uma, certo? É importante que no treinamento a gente forneça uma quantidade igual ou parecida para todas as classes. E agora vamos novamente descrever o modelo. Tem aprendizado e teste, aqui é a opção descrever seu modelo. E está aqui. O mesmo modelo que eu expliquei em outro vídeo, como é que ele funciona para classificar. Mas eu quero explicar agora como é que o site construiu esse modelo. Ele usou algum programa de treinamento, que ele cria essa árvore a partir daqueles exemplos. Então, as ideias para criar a árvore são as seguintes. Ele vai criar cada nó seguindo uma mesma lógica, uma lógica que se repete aqui para cada um deles. E começa todo o processo na raiz, esse nó mais em cima. Ele vai começar na raiz usando todos os exemplos de treinamento. Quantos exemplos eram? Eram 8 de cada classe. E era um total de 24. É isso que essas duas informações mostram. Aqui quer dizer amostras ou exemplos, 24. Esse nome quer dizer valor em inglês, mas aqui valor é a quantidade que tem. Esses 24, como eles se dividem em cada classe, certo? Eram 8, 8, 8, das espécies setosa, versicolor e virgínica. Então ele começa o processo aqui, ele vai usar essas 24 amostras para ver qual é um teste em algum atributo. Então ele tanto vai escolher o atributo, quanto vai escolher algum valor para ser comparado. Que seja um teste que consiga fazer ele separar melhor essas classes. Então ele vai tentar diferentes atributos com diferentes valores. E ele escolheu esse teste aqui. Testar o atributo largura da pétala ser menor ou igual que o valor 0,7. Porque nos exemplos de treinamento, fazendo esse teste, olha só o que acontece. Ele consegue separar de maneira que os exemplos do treinamento que passaram nesse teste foram todos aqui da classe setosa. Nenhum da classe versicolor e nenhum da classe virgínica. Nos exemplos de treinamento, 8 foram os que passaram nesse teste e eram todos da classe setosa. Então ele vai transformar isso aqui num nó de saída que é setosa. O que acontece é que quando ele vai criando os testes, ele divide também as amostras de treinamento, tá? E quando todas as amostras estão de uma mesma classe, ou uma maioria grande está de uma mesma classe, aí esse nó vira nó de saída. Então aqui virou um nó de saída que diz classe setosa. Do outro lado, não foi bem assim. Foram 16 os exemplos de treinamento que não passaram nesse primeiro teste, então vieram para cá. Aí aqui com esses 16 ele vai escolher um outro atributo e um outro valor que tente separar melhor esses exemplos do treinamento. E usando lá umas informações técnicas que eu não entrei em detalhes e avaliando com certas medidas matemáticas, ele descobriu que o melhor atributo é comprimento da pétala e ele vai testar, o melhor valor para testar é 5.0. E o que acontece? Esse teste foi bom e foi escolhido justamente porque ele consegue separar bem as duas outras classes. Nas amostras de treinamento, aquelas que passaram nesse teste, das 16 que tinha aqui, foram 8 as que passaram no teste. Todas as 8 eram da mesma classe, essa classe do meio que é a versicolor. Tinha 0 da classe setosa, 8 da versicolor, 0 da virgínica. Então agora ele transforma num nó de saída. A maioria, no caso aqui, é todas. Tem que ser uma grande maioria ou todas. São de uma mesma classe? São. Então retorna essa classe. É a classe versicolor. Do outro lado são as amostras de treinamento que não passaram no teste. Foram 8. Todas elas eram da classe virgínica. Todas. Então esse nó vira nó de saída. E vai ser o nó virgínico.
Outro detalhe interessante aqui sobre a construção dessa árvore é que a gente não viu nenhum teste ser feito com um dos atributos, o atributo comprimento da sépala. E por que não foi feito? Porque simplesmente não foi necessário. O algoritmo a cada etapa aqui escolheu o atributo e um valor para comparar que fossem os melhores para separar. E com esses dois atributos, ele conseguiu separar as três classes perfeitamente. Os exemplos que foram dados para treinamento ficaram bem separados, só com esses dois testes que usam só os dois atributos. Então, de uma maneira natural assim, o outro não precisou ser usado. E aí acaba sendo uma descoberta interessante. A descoberta é de que esse atributo, comprimento da sépala, não é útil para classificar esses dados, pelo menos considerando o conjunto de treinamentos que eu forneci, com apenas 24 amostras. Mas se for usado um conjunto maior, na verdade eu peguei isso de um total de 150 e selecionei 24. Se usar as 150, aí talvez a gente descubra que o atributo comprimento da sépala é útil para alguns casos. Então é importante ter muitos exemplos de treinamento. E é isso, com esse vídeo vocês tiveram uma ideia geral assim de como funciona o treinamento, a construção de uma árvore de decisão.